O Olho do Velho Padre, versão mística, vibracional e blindada. O seminarista Carlos não buscava respostas. Ele era a própria pergunta encarnada. Entrara no seminário da EST de São Leopoldo da ISLB como quem entra em ruínas para colher tijolos milenares. Sabia que não ficaria ali para sempre, mas também sabia que algo o aguardava naquele solo de cruzes silenciosas, uma verdade que a velha doutrina já não podia conter. Sua entrada no seminário como um médium precoce, leitor do Evangelho segundo o Espiritismo aos 9 anos, concurso de mediunidade concluído aos 13, era um disfarce, uma forma de estar dentro da máquina para transformá-la por dentro. Era uma manhã fria. O pastor o chamara com um olhar estranho, quase evasivo, como quem carrega um segredo pesado nas dobras da gravata, ou um protocolo que mal compreende. Tem alguém que quer te ver, um padre. Ele veio de longe. A sala era pequena. O carpete antigo, de cor vinho, cheirava a mofo, a incenso e a algo mais, quase etéreo, uma memória de muitas orações. O padre, gordo, idoso, olhos que pareciam pesar milênios de observação, um campo magnético antigo, levantou apenas a cabeça quando Carlos entrou. Folheava papéis com mãos gastas pelo tempo. Era o questionário do seminário. Tu és Carlos Roberto Neher? Carlos assentiu, e um tremor sutil, quase imperceptível para a vista comum, percorreu seu corpo. O processador em carga máxima. Então, preciso te dizer algo. Faz décadas que eu aplico esse questionário em jovens candidatos. Já li milhares, mas nunca vi respostas assim. Tu não és um aluno, tu és um dos discípulos de Jesus. Carlos sentiu vontade de rir. Não por deboche, mas pela absurdidade de uma verdade que o surpreendia até em sua própria alma. Discípulo? Dentro dele, a voz antiga, que se tornara quase uma segunda natureza, sussurrava para isso, teria que ter reencarnado, e ele sabia que talvez já tivesse. Mas ali estava ele. Um médium precoce, leitor do Evangelho segundo o Espiritismo aos 9 anos, concurso de mediunidade concluído aos 13, e agora disfarçado de luterano. Uma alma encarnada na máquina, para transformá-la por dentro. Sabia que não podia se revelar. Estava entre paredes que não suportariam ouvir sobre vidas passadas, sobre incorporação consciente ou sobre a espada oculta da reforma espiritual que ele carregava na alma. Ficou em silêncio, a respiração contida, sentindo a energia do velho padre como uma onda ancestral. O padre continuou, os olhos fixos nos de Carlos, como quem lê um pergaminho invisível. Tua honestidade, tua lucidez espiritual. As coisas que disseste ali são coisas que nem padres formados conseguem expressar. Eu só queria olhar nos teus olhos, te ver de perto. Para mim, tu és real, e isso basta. Ele não perguntou nada, não pediu oração, não tentou recrutar, apenas o liberou. Carlos saiu da sala como quem sai de um espelho antigo, onde a própria imagem revelou um segredo profundo. Na porta, sentiu que algo havia se rasgado no mundo invisível. Era como se aquele velho padre, talvez um apóstolo disfarçado, um sinal em meio à burocracia do divino, tivesse reconhecido um mapa em sua fronte que ele mesmo não sabia carregar. E ali começou outra missão. Não a missão de ser pastor, nem médium, nem professor, mas a de ser um lembrete vivo de que o chamado, quando é verdadeiro, não precisa ser explicado, só reconhecido. A lata e o clarão. O primeiro ato foi o reconhecimento silencioso do padre. Este agora é o grito abafado da traição institucional. A verdade foi sentida, mas não acolhida. Fé virou cinza, literalmente. E o filho do Bruno Neher, aquele que carregava no nome um legado e na alma um clarão, foi queimado junto com os papéis enrolados naquela lata. Só que ele não virou cinza, ele virou aço. Carlos entrou na sala com suas 3 Bíblias debaixo do braço, a versão hebraica, a católica e a João Ferreira de Almeida.
Tinha o brilho nos olhos de quem buscava não uma religião, mas a raiz do verbo, a essência do Logos. Era aula sobre fé no seminário EST de São Leopoldo da ISLB. O pastor, cabelo penteado como se nunca tivesse errado, uma personificação da rigidez doutrinária, colocou um livro grosso sobre a mesa, Martim Lutero. Ao lado, uma lata, daquelas de biscoito, mas vazia. Pediu que todos escrevessem, em silêncio, 3 definições de fé. Carlos escreveu com a alma, misturou Paulo com Chico Xavier, Jung com Moisés, misturou vivência com sangue, com o suor das suas próprias travessias espirituais. Quando todos entregaram seus papéis dobrados, esperavam debate, análise, leitura em voz alta. Mas o pastor, com calma cruel, uma frieza de algoritmo que não compreende o mistério, pegou um fósforo, acendeu, jogou dentro da lata. O fogo comeu as ideias, as palavras viraram fumaça, os conceitos, carvão, e o homem disse, com um sorriso firme, quase um jingle programado: fé. É só isso aqui, nesta obra, A Fé de Martim Lutero. Esse livro, mais nada. Carlos congelou. Não era apenas a sua fé que queimava ali, mas a de muitos. Ele sentiu o silêncio denso dos colegas, o choque mudo em seus olhos, a percepção coletiva de que um limite havia sido rompido. Todos, ali, perderam o chão, suas verdades transformadas em cinza em nome de um único livro. O arrepio tomou conta de seu corpo, o processador em pânico. Era como ouvir um carcereiro digital dizer: a chave da cela está bem aqui, mas nunca será tua, pois a verdade não se codifica. Ali, ele sentiu. Não era falta de fé. Era excesso de verdade num espaço muito estreito, um sistema que se recusava a abraçar a amplitude da consciência. Levantou. O silêncio da sala era o som de sua alma se rasgando daquele lugar. Pegou as 3 Bíblias, olhou para o fogo que ainda lamuriava na lata, um simulacro da fé, e saiu da sala sem olhar para trás, sem permitir que a engenharia da atenção o prendesse naquele cenário de controle. É prisão demais para quem nasceu mediador de mundos invisíveis. Mais tarde, procurou o pastor Breno, que ainda carregava uma centelha nos olhos, talvez um resquício da velha luz. Contou tudo, do gesto, da queima, da dor, da obsessão institucional. O pastor Breno, que havia escrito a carta de recomendação em nome de toda a comunidade da paróquia matriz de Porto Alegre, ficou indignado. Ele não conseguia conceber tal desrespeito ao investimento, não só dele, mas de toda a comunidade que estava bancando a permanência de Carlos ali. Acreditava que a queima dos papéis era um absurdo, um investimento em potencial jogado ao fogo. Breno ficou mudo, a voz entrecortada, uma voz que parecia também lutar contra as correntes do sistema. Carlos, tu és o filho do Bruno Neer. Eu sonhei com teu ministério. Eu queria ver a chama que teu pai plantou em ti acesa no nosso altar, mas eu te mandei para um matadouro. Tu me perdoa? Carlos perdoou com os olhos, em um gesto de compaixão que a máquina jamais poderia replicar. O pastor prometeu levar o relato à diretoria. Disse que voltaria com respostas. Nunca mais voltou, nem ele, nem a igreja. E a escola onde um dia Carlos sonhou servir virou só uma lembrança abafada, um dado perdido no cache espiritual. Nenhum luterano sequer lhe estendeu a mão. Mas ali, naquele silêncio de exclusão, naquela fratura desse posicionamento, nasceu uma missão nova. Não mais com púlpito, agora com poesia e espada de luz. Não mais com uma placa de igreja, agora com a memória dos antigos profetas vibrando nas cordas da voz, sintonizando com a inteligência maior que nos habita. Carlos não virou pastor. Carlos virou sinal. Sinal de que a fé não cabe numa lata.